10 entre 10 brasileiros concordam. Os serviços de saúde pública do país deixam a desejar. Várias mudanças são necessárias para que esse quadro melhore. É o que pede a população nas ruas. Para debater o tema da saúde, estão aqui no estúdio os deputados e médicos Tarcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, e Rogério Carvalho, do PT do Sergipe. Eu sou Carla Bisol e começa agora pela Rádio e TV Câmara o programa Brasil em Debate. Deputados, obrigada pela presença dos senhores aqui no nosso estúdio. Como é que os senhores avaliam essa questão dos 25% dos royalties para a saúde? Esse dinheiro é muito bem-vindo. Sim. Deputado Rogério Carvalho. Na situação que nós nos encontramos com o estrangulamento do financiamento da saúde, toda fonte de recursos adicionais, todas as fontes são bem-vindas. Neste momento a gente precisa saber se este recurso ele vai entrar numa contabilidade paralela ou se ele vai entrar na contabilidade, se vai fazer parte da regra constitucional. Pode não significar nenhum incremento de recursos, porque nós temos uma regra constitucional. Então, a nossa luta agora vai ser para que este recurso, que não é suficiente, é uma parte, possa ser complementar ou parte de uma nova estratégia de financiamento. Nós acreditamos que a regra atual não é suficiente, ou seja, o que gastou no ano, mais a variação do PIB, mais a inflação, não tem sido suficiente para cobrir minimamente os gastos com saúde no país. É preciso que a gente tenha uma nova regra e acredito que nós caminhamos para os 10% da receita corrente bruta. E aí, neste caso, os 25% dos royalties, mais outras fontes que nós precisamos buscar, são fundamentais para a gente garantir este percentual das receitas correntes brutas para financiar o sistema público de saúde brasileiro. Deputado Tarcísio Peronde, ele já citou um projeto seu dos 10% da renda bruta para a educação. O dinheiro dos royalties seja bem-vindo. Nós votamos, conseguimos 25% para a saúde, queríamos 50%, mas conseguimos 25%, houve negociação. E o Senado modificou. Esse dinheiro, se fosse em números da Câmara, seriam aí em 10 anos, no mínimo uns 280 bilhões em 10 anos para educação e saúde, o Fundo Social mais uns 50. Mas o Senado mudou e mudou para menos. O deputado Rogério, brilhante, nós estamos juntos, eu sou presidente da comissão que estuda o novo marco legal para o financiamento da saúde, e ele é o relator, então temos uma responsabilidade pesada. Então, esse dinheiro dos royalties não é a panaceia, é uma das fontes. Se fosse a regra da Câmara, seriam mais ou menos 7 bilhões por ano e seria uma fonte interessante. Claro. 7 bilhões por ano, mais uma fonte. Mas ela foi reduzida, mas seja bem-vinda, e que viva a nossa Petrobras, que desenvolveu tecnologia e inovação e está conseguindo descobrir. E esse dinheiro a gente começa investindo por onde? Qual é o principal gargalo desse momento para resolver a questão da saúde pública no país? O SUS avançou, acho que há um consenso que o SUS melhorou nos últimos 20, 15 anos. Precisamos melhorar ainda mais. Com certeza. Você me acompanha, eu luto pelo financiamento aqui na Câmara já há quase 20 anos. O marco legal hoje existente ele é insuficiente, mas o SUS, com o dinheiro que tem, faz muito. Não tem no mundo um sistema como o nosso. O ano 2011, os últimos dados, o SUS atendeu 4 bilhões de procedimentos. Não tem. O SUS é campeão do transplante. O Brasil é campeão do transplante público. Melhor sistema vacinal, de alto custo. Nos últimos 15 anos melhoraram os indicadores de saúde. Então, se faz muito com o dinheiro existente. E comparativamente com outros países, nós gastamos menos da metade. Fizemos milagre. Sim, precisa melhorar também a gestão. Mesmo melhorando mais a gestão, não vai resolver se nós não atacarmos
o dinheiro, melhorar o dinheiro. E a rigor é o dinheiro federal. Se nós olharmos, na década de 80, a União colocava em torno, o gasto da saúde no Brasil, 75% era gasto federal. Tá? De uns anos para cá, e veio caindo, de 99 para cá veio caindo, né? Hoje a União gasta 45% mais ou menos. E os estados e municípios que gastavam menos, gastavam 25% na década de 80, estão gastando 55%. Então, estados e municípios aumentaram e a União diminuiu e a arrecadação da União aumentou. Então, precisa sim mais recursos. Na verdade, para a gente ser muito fiel, na verdade houve um aumento do gasto dos municípios e dos estados, fruto da luta pela aprovação da Emenda Constitucional 29, fruto da Emenda Constitucional 29, que promoveu um aumento do gasto público dos estados e dos municípios. Nominalmente, a União não diminuiu, proporcionalmente, em relação a estados e municípios, a União reduziu bastante a sua participação no financiamento do sistema como um todo, porque os estados e os municípios cresceram o financiamento. Agora, você faz uma pergunta muito importante: quais são os gargalos? Nós precisamos levar médicos e precisamos de dinheiro para levar médicos para cidades onde ainda não tem médico. Não se faz saúde sem médico. A gente precisa ter clareza disso. É pior dos mundos é não ter médico em lugares distantes e nas periferias das grandes cidades. A segunda questão, que é fundamental recurso, é para a retaguarda das urgências. Porque na saúde, a percepção da qualidade, às vezes, é mais importante do que a compreensão exata se tem ou não tem qualidade. Então, quando você vê o SAMU chegar e salvar uma vida, ainda que aquela vida não esteja sendo atendida adequadamente, mas as pessoas têm uma percepção de que foi pronto, que atendeu. E hoje, com o SAMU, com as UPAs, a gente melhorou o primeiro atendimento de urgência, a gente salva muitas vidas, mas a gente não consegue resolver o segundo tempo cirúrgico da ortopedia, do politraumatizado, as cirurgias eletivas. Então, a retaguarda da urgência é fundamental, precisa de muito recurso e, por fim, eu acho que é uma área que precisamos mudar completamente, é a área de apoio diagnóstico especializado. Porque o cidadão, para conseguir fazer um diagnóstico especializado, é uma peregrinação, 3, 4, 6 meses, 1 ano, e isso causa uma percepção de baixa qualidade e de baixa resolutividade do sistema. Então, dinheiro novo, nós precisamos investir para levar médicos no Programa de Saúde da Família para todos os lugares do Brasil, melhorar a retaguarda da urgência e emergência, reduzindo o tempo de espera para os procedimentos de urgência ou decorrente das urgências e emergências e mudar os serviços ambulatoriais especializados, diminuindo o tempo de espera, dando mais eficácia, mudando a forma de contratação, entregar diagnóstico e conduta ao cidadão para que, onde ele é atendido, perto da sua casa, ele possa ter o acompanhamento da equipe de saúde da família e, assim, montarmos uma rede integrada de atenção à saúde no Brasil. É gestão, então, a questão principal. Agora, vindo novos recursos, temos que trabalhar melhor essa gestão desses recursos na saúde. A gestão... O SUS, vou repetir, o SUS faz muito com o dinheiro que existe, né? Com o dinheiro que existe. Precisa aumentar fundamentalmente os recursos federais. Com gestão, se nós dermos um choque de gestão, o que está sendo feito e melhorar, não pode um secretário de saúde ser um motorista da ambulância porque foi cabo eleitoral do prefeito. Né? É um exemplo. Tem Isso motorista acontece. de ambulância que tem ensino médio. Né? Aí pode fazer um curso de lá, 200, 300 horas, mas como regra não pode. Então tem problema, sim, de gestão. Mas dando um choque de gestão não resolve. Não, mas precisa. Precisa gestão, precisa das nossas vidas, nas nossas casas também. Pode melhorar a gestão do dinheiro que a gente ganha. Né? Então, pode melhorar, né? Mas não que tem economistas, e essa é uma dificuldade da área econômica do governo, né? Do ministro Padilha não, né? Mas da área econômica do governo que o dinheiro existe, né? Então melhorando a gestão resolve. Não resolve, mas o SUS tem que se olhar e rever. E nisso aí o Rogério Carvalho, ele é doutor em saúde pública, né? Ele defende muito essa tese e eu concordo com ele, Mas precisa mais.
E nessa linha de financiamento está muito rico, talvez efeito, não é efeito das ruas, porque nós já estávamos trabalhando, só que não dá resposta às ruas. A Data Popular, ontem, o Renato Meirelles apresentou no nosso partido, PMDB, nós chamamos três estudiosos para analisar o movimento das ruas. E a Data Popular, o Meirelles trouxe os números da Data Popular. Né? A nota da saúde no Brasil de 0 a 10 é 3,9. Da educação é 4,9. Tá? Então, precisa. É a queixa maior em relação à avaliação do governo na área da saúde. Então, precisa sim mais. Mas os projetos que existem, o deputado Paulo, o deputado Rovaldo falou em relação aos médicos, mas os projetos existentes, tem do Senado, tá? Tem um do Senado, tá? Que é o relator, o Flecha Ribeiro, que faz os 10% em 4 anos. Tem uma comissão especial no Senado que trabalha. Tem a nossa comissão especial, que ele é relator, eu sou presidente, que trabalha no outro marco legal. E tem 2 projetos, meu e do Eleusis, também em cima dos 10% equivalentes às receitas correntes brutas, que o meu partido ontem, a gente aprovou na bancada e aprovou em nota da Executiva Nacional, que o PMDB vai defender 10% equivalentes às receitas correntes brutas. O PSCB também ontem, em reunião da sua Executiva Nacional de Recife, também aprovou. Tá? Nós precisamos mais recursos, realmente mais recursos para resolver. E a questão dos médicos, eu não discordo da entrada de médicos. Os médicos a gente vai falar no segundo bloco. O Brasil em Debate faz um pequeno intervalo e volta já. O Brasil em Debate está de volta com os deputados Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, e Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. O nosso assunto de hoje é a melhoria na saúde do país. Falamos no primeiro bloco sobre recursos financeiros, vamos falar sobre recursos humanos. Isso. Como é que os senhores avaliam essa questão, esse projeto do governo, essa proposta do governo federal de trazer médicos estrangeiros? Bom, eu acho que nós temos uma crise de mais de uma década e que se agudizou ao final da década passada. E agora estamos vivendo uma crise aguda. Com o aumento do financiamento decorrente da Emenda Constitucional 29, que, como foi dito aqui, os estados e municípios ampliaram os gastos com saúde de forma considerável. Por exemplo, a minha cidade, Aracaju, gastava 6 milhões em 2001, hoje gasta mais de 100 milhões. Então, veja o aumento do financiamento que houve no município em função da regulamentação da emenda, em função da aprovação da Emenda Constitucional 29. Isso gerou um aumento de oferta de serviços e a contratação de médicos e de todos os profissionais de saúde. Então, o Brasil gerou em 10 anos 165 mil vagas de médicos de primeiro emprego. Não conseguiu preencher 90 mil. Portanto, nós temos aí um vazio. E não é só na atenção primária, é na atenção primária, na atenção secundária. Faltam especialistas em neurocirurgia, em cirurgia infantil, em ortopedia, em gineco-obstetrícia, em clínica. Ou seja, praticamente todas, patologia, pediatria, psiquiatria, todas as especialidades, falta médico. Neurocirurgia é uma dificuldade você montar uma equipe para dar plantão na área de neurocirurgia, pagando mais e muito, inclusive disputando com o mercado privado. Às vezes a gente acha que o mercado privado paga mais, é por isso que não tem no setor público. Às vezes o setor privado fica sem o neurocirurgião, porque o setor público, que é quem tem as grandes urgências de trauma, paga quanto eles cobram. Inclusive fazem contratos por fora do contrato CLT ou contrato estatutário para ter esses profissionais através de empresas, contrato através de empresas, de cooperativa, para garantir a presença desse profissional. Então, temos uma deficiência. Um sistema que se propõe a se universalizar e a chegar a todos os brasileiros, ele vai demandar cada vez mais médicos. Outra questão que a gente não pode deixar de considerar é que quanto mais a população envelhece, maior a demanda por profissionais de saúde de uma maneira geral e mais
médicos. Quanto mais tecnologia se incorpora e se desenvolve na área da saúde, e na medicina é ponta de lança nisso, mais médicos a gente vai precisar. Então, se nós hoje temos 1,8 médicos por 1.000 habitantes, países que têm sistemas parecidos e sem uma questão central, o Brasil tem um princípio chamado integralidade. Você tem que dar tudo ao cidadão. Então a gente diz assim, o sistema espanhol, o sistema francês, mas eles não têm o princípio da integralidade. Nós temos o princípio da integralidade. Eles têm 3,2 médicos, que é o caso da França, e falta médico. Nós temos 1,8, falta médico. Tem estados que têm menos de um médico por 1.000 habitantes. Então, nós temos um problema, falta médico. Precisamos suprir emergencialmente a falta de médicos. Isso é uma questão que não dá para a gente negar na atual circunstância. Agora, nós precisamos definir, e talvez esse seja o vazio que a gente precisa preencher, é que nós não podemos nem ter menos médicos, nem mais médicos do que precisa. A gente tanto precisa controlar a quantidade mínima quanto a quantidade máxima, porque mais médicos, o excesso de médicos também gera gastos desnecessários, é ruim para o sistema. Qual o problema? Nós estamos num desequilíbrio hoje para baixo, menos médicos do que a gente precisa, e é fundamental várias iniciativas. Por exemplo, mais residência para formar especialista, mais que o governo agora está dobrando o número de vagas de residência médica, mais vagas para formar médicos, mais 11.000 vagas devem ser abertas até 2017, 2018. É preciso ter uma carreira de Estado ou uma carreira nacional para médicos, a gente defende isso também. E, por fim, a gente precisa emergencialmente, naqueles lugares que os médicos brasileiros não se dispuserem a trabalhar, ter a oportunidade e a possibilidade de colocar um médico estrangeiro. Eu acho que isso é fundamental. Deputado Darcísio Peroni, o senhor acompanha atentamente a posição do deputado Rogério Carvalho, como é que o senhor avalia? Os médicos que queiram trabalhar no Brasil, que venham. Né? Ou por conta própria, ou pelo programa do governo. Mas que façam prova, revalida a prova do próprio governo, que faça a prova. Né? O governo vem com uma proposta, parece que vai ter esses cuidados, né? E precisa ter. Né? Assim, em áreas longínquas, faltam médicos. Brasília tem 4 médicos por 1.000 e falta médicos. Então, o que está acontecendo? Né? Mas lá na ponta, lá no fundão, os médicos vão, se a prefeitura às vezes oferece R$20.000, R$25.000, ele fica lá 2 anos, ele trabalha mal, sem exame, com dificuldade, né? E às vezes a prefeitura começa a atrasar também, porque está oferecendo o que não pode, e de repente ele sai, porque não tem que ter estrutura para trabalhar. Então, que venham e que seja examinado. Agora, nós não podemos colocar que a crise do SUS é por falta de médicos. A saída do SUS no futuro, no presente e futuro, é mais recursos e mais recursos financeiros e mais recursos humanos. Aí passa também por médicos, né? Mas tem que ter estrutura. As Santas Casas, que são as maiores parceiras do SUS, maiores que os hospitais públicos, estão sofrendo. Os hospitais públicos estão sofrendo. Os médicos, ele citou algumas situações, lá no Nordeste, algumas clínicas privadas. Mas os médicos estão abandonando o SUS, porque o SUS está pagando pouco, é o contrário. Na área de média e alta complexidade, área assim, de ambulatorial, emergências, atendendo os hospitais, os médicos estão abandonando o SUS pela baixa remuneração. Então, existe uma crise. Apesar dos esforços dos ministros, nós tivemos bons ministros ao longo dos anos, bons ministros, o Padilha é um gigante, mas ele precisa recursos, mais recursos. Então, o movimento que os médicos estão fazendo é mostrar à população que precisa mais recursos. E também estão dizendo que possam vir médicos, mas que eles passam por prova. Nos outros países também, quando médicos brasileiros que vão para fora fazem prova. Né? Que venham esses médicos, ficam um tempo aqui mais ou menos, mas que façam. Mas a questão do SUS não é não é exclusivamente falta de médicos. Mas eu sou na minha cidade tem 70.000 habitantes. O hospital é um dos 5 maiores do interior do estado, é Ijuí. Né? É um hospital de ponta filantrópica. Há dificuldade para médico na emergência, na urgência. Há dificuldades.
Porque o hospital não pode pagar mais, porque quem remunera é o SUS. Então, há dificuldades do financiamento. Então, não dá para dizer que a crise do SUS, a apresentativa para responder, ela colocou trazer médico como resposta das ruas. Não é isso só, é muito mais. É um passo que se dá. É um passo, Rogério. Eu acho, mas nós temos uma pequena discordância aqui. Que, veja, se nós colocarmos mais recursos hoje com o quadro de médicos e a disponibilidade de médicos que nós temos no Brasil, no momento, nós não conseguimos ampliar a oferta de serviços. Deixa eu só colocar um dado objetivo. Eu fui secretário de Estado da Saúde. O nosso governo foi o primeiro governo estadual a regulamentar a emenda constitucional 29, o governo do PT. Em 2008 nós regulamentamos. Você esteve lá e visitou. A quantidade de hospitais, de reformas que nós estávamos fazendo. Secretário da Saúde. Quantidade de clínicas. A gente fez todo o investimento e aí tivemos um grande problema. Não tinha médico para preencher as vagas que foram abertas. Porque não tinha médico formado, não tinha disponibilidade. Aí disse, mas pagava mal. Não tinha carreira. Nós fizemos carreira. Na prefeitura. Mas e a qualidade? Por exemplo, o salário da prefeitura, a gente na época, em 2004, por 40 horas, chegava a R$8.000 com plantão de urgência e mais o programa de saúde da família. Daria 44 horas, a gente fazia uma mediação para que ele desse 32 mais 12 horas. Dava 44 horas, chegava até R$9.000. E hoje está quanto lá? Hoje, um plantão, que está trabalhando, dependendo da especialidade, você pode chegar a R$12.000 por 12 horas semanais, certo? 24 horas semanais, você pode chegar, dependendo da especialidade, a 18 a R$16.000. Daí depender da especialidade do mercado, que é outra questão. O mercado, especialista, sim. Olha, o mercado de trabalho, ele é um vaso comunicante. Esse negócio de dizer que o mercado público e o mercado privado hoje se comunica. As pessoas não têm mais aquela adesão, eu sou liberal ou trabalho só no setor público. Ela vai trabalhar onde pagar melhor. Agora, por exemplo, nós tivemos problemas de fechamento de urgências pediátricas no meu estado porque não tinha pediatra. Qual era a dificuldade? Em Brasília nós tivemos o mesmo problema. Por quê? Porque o setor público começou a pagar mais. Aí faltou pediatra no setor privado. Mas falta no público. Falta no público e no privado. Mas aqui em Brasília tem 4 por 1000. Sim, mas Brasília, eu explico da seguinte forma, é muito claro. Brasília não atende só a população de Brasília. Brasília é um polo de assistência médica. Portanto, a população usuária pode ser o dobro da população de Brasília. É como Aracaju. Aracaju tem uma relação população médico maior do que a média do estado, mas também atende 2 milhões, tem 600 mil habitantes, mas atende uma população de 2 milhões. Então, é como São Paulo. Se você pegar São Paulo capital, você vai ter 4 médicos por 1000 habitantes, mas São Paulo atende o Brasil inteiro. Qual é a população usuária do sistema de São Paulo? Então, a gente não pode trabalhar com esses dados isolados. A questão, Perondi, é que nós precisamos de mais recursos. Isso nós temos total acordo. Nós precisamos melhorar a infraestrutura. Temos total acordo, mas precisamos de mais médicos também. Nós precisamos de todas essas coisas. E nós precisamos, isso é uma corrida. E não somente valorizar todo o capital humano do SUS. Por exemplo, isso é uma corrida. Você é que sabe uma corrida que você bota vários na raia para correr e dá o tiro de disparada? Você tem que fazer isso para todas as áreas. É para médicos, é para infraestrutura, é para financiamento, é para qualificação profissional, é para todas as áreas nós precisamos desenvolver para termos um sistema público de qualidade. É assim, para encerrar. Eu não quero o trem-bala. O trem-bala vai custar para o país aí uns 50 bilhões. E o trem-bala, aonde foi instalado, o governo teve que assumir porque ele é deficitário. E a área econômica e o núcleo do governo continua insistindo. Eu quero esses 50 bilhões de reais para o Ministério da Saúde. E defendo isso dentro do meu partido, o PMDB. Eu estudei muito trem-bala. Aí o governo continua insistindo. Eu quero isso. Mas a população que está vendo 2 médicos, nós somos médicos, que querem uma saúde melhor e estamos convergindo. Mas é duro.
os economistas, né, são duros, eles não enxergam que o maior valor é a educação e a saúde. Mas, ô Peroni, sem dúvida, eu quero as duas coisas. Eu acho que o nosso país tem condição de ter mais recursos para a saúde e o nosso país precisa fazer grandes integrações de regiões conurbadas, como Rio de Janeiro e São Paulo, é quase uma conurbação integrada. E a gente precisa ter. A gente precisa ter as duas vai coisas. Vai continuar cheio de caminhão e a passagem vai ser cara. Mas a gente precisa e o governo vai ter que botar mais dinheiro. Mas ninguém se arrependeu de criar transporte ferroviário para passageiro no mundo inteiro. Transporte ferroviário, não trem-bala. É parecido. Agora, precisamos de recursos para a saúde. Trem ligeiro sim, mas trem-bala não. Precisamos das duas coisas. É fundamental que a gente tenha mais recursos para a saúde e a gente não pode negligenciar determinadas tecnologias, porque você viu na sua pesquisa ontem, Peroni, as pessoas querem pensar no futuro, Peroni. Mas não com o trem-bala. Com todas as possibilidades de tecnologia. Eu vou te encaminhar material, não. A tecnologia do trem-bala... A minha geração, uma geração, e a geração que está chegando... sim, elas mas não trem-bala. Elas estão olhando para o futuro, elas querem mais. As ruas estão mostrando isso. Eu quero isso que o Rogério disse, estrutura, organização, e melhorar o diagnóstico, investir nos recursos humanos que eu quero também. É como mas dizer, essa tecnologia que vai ficar superada e que não precisa, o que eu importa não quero. É que a população tem certeza, a partir desse programa, que são dois grandes defensores da saúde aqui dentro da Câmara dos Deputados, e eu tenho certeza que o que puder de recursos humanos, recursos financeiros e qualquer outra disposição onde tiver mais recursos para a saúde, os senhores vão estar lutando por isso, eu tenho certeza. Obrigada pela presença dos senhores aqui no nosso programa. O Brasil em Debate termina aqui. Eu sou Carla Bisol e espero você no nosso próximo programa. Até lá.